É Pushkin. É Pushkin. Tá muito bom. Ficou bom? Sim. Mais um dia em São Petersburgo. Hoje está -13. Então ali está a passagem, que a gente vai depois, a galeria passagem, tá vendo? Tem dois jacarés. Aí eu vou contar porque tem esses jacarés aí na porta da passagem. Essa que é a galeria, a passagem? Essa que é a passagem. E nosso hotel é aquele prédio ali do lado. Tem uma farmácia embaixo, está escrito Hotel Safira. Safiri Hotel. Safira. Nossa janelinha é aquela da esquina ali, ó. Aquela bem, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Aquela. Da esquina do segundo andar. Do hotel. Aquela bem. Sacada. Ele já está muito bem localizado aqui. Muito bem localizado, de fato. Olha, tem mais gente aqui. Vou derrubar. Então a gente vai estar mostrando aqui a Nevsky, Praça Piek, a avenida principal de São Petersburgo. Ali na frente aquela torre era o prédio da CISA. E a gente vai pegar agora, estamos aguardando um ônibus turístico, aquele que você sobe, desce e vai numa passagem e anda o dia inteiro, porque hoje está muito frio e hoje a gente está muito cansado de andar. Então a gente vai aproveitar e ser um turista que age igual um turista mesmo. No ônibus turístico. É bastante prático, eu acho legal. Aí de repente a gente vai descendo em alguns lugares. E aqui é esse centro comercial, que é bem antigo, bem conhecido. Gostiny Dvor chama. Gostiny Dvor. Eu nem sei como se traduz. É isso por enquanto. Restaurante. Todo mundo anda na rua normalmente, pode ver. -13. Parece que amanhã vai esquentar. Tomara, porque realmente a gente agora tá estranhando o frio. Agora pegou, pesado. Tá difícil ficar mais do que 1 hora na rua. E a gente se cansa bastante de andar. O rosto dela. Mas acho que não, depois a gente vai a pé, Vamos andar, fazer um city tour aqui em São Petersburgo. Leningrado. Ó, nesse monumento também é um monumento em homenagem à resistência ao cerco, né, de Leningrado. Também está escrito Cidade Herói Leningrado, do outro lado aqui, ó. É um rio altamente navegável esse. Comunicação com um monte de outros rios. Daí se chega a Istambul. Por aqui? É. Você sai daqui
Depois não sei qual rio pega, eu sei que pega o Dom no final lá e se chega ao Mar Negro, né? Tem gente andando no rio, tá vendo? Tô vendo, tem pessoal lá no sul. Na beiradinha também, né? Esse aí é o Cruzador Aurora. Foi daí que em 1917 eles deram um tiro de canhão para avisar as tropas que estavam em torno do Palácio de Inverno, os bolcheviques, que era hora de invadir. A gente vai mostrar lá de dentro, dá para ver. O Palácio de Inverno não fica muito longe daí. Ali tem o Palácio de Inverno. Vendo depois desse prédio amarelo, bege, né? Não dá pra ver muito bem. Mas é logo na curva ali. Um pouco depois dessa ponte, se não me engano, né? É daqui que o cruzador tomou o Palácio de Inverno. Foi daqui que deram os tiros, né? Aí com os tiros foi deflagrada a invasão do Palácio de Inverno. Ainda bem que era outubro, porque se fosse esse frio, acho que eles não iam ter coragem. Aqui, ó, 24 de outubro de 17, o ano de 24 de outubro de 17, não sei o quê, e assim por diante. Aurora. Que é que eu estou aqui, tá? Eu tô congelada, o sacrifício que a gente não faz pela revolução, né? Põe o seu chapéu aqui. Это никак не. В Эрмитаже каждый метр новый шпинат. Здесь выход? Да. Ok. A entrada é lá. Aqui é a saída. Deixa eu ver aqui.
Gente, olha o povo atravessando o Rio Neva a pé. Dá pra ver lá as pessoinhas andando em cima. Ai, que coragem. E se esse gelo quebra? Eu, hein? Tô fora. Cenas externas da igreja de Kazan, lindíssima. Igreja Kazan. Muito grande e bonita. Tem uma coisa interessante para falar. A nave dessa igreja, ela é transversal em relação à entrada. Ou seja, a entrada tá para lá, ó. Né? Sim. E a nave não é no fundo da entrada, né? Na nave principal. É mesmo. É transversal. Eu esqueci exatamente qual é a razão, mas parece que ela tem que ficar virada numa direção qualquer. Não sei se é na direção de Kazan ou qualquer coisa assim. Então ela foi construída desse jeito. A outra coisa é que as mulheres aqui têm que cobrir a cabeça. E os homens têm que descobrir a cabeça para entrar aqui. Eu pensei que precisava de um lenço, mas parece que o gorro já é suficiente para considerar cobrir a cabeça. Mais uma coisa. As pessoas estão fazendo aquela fila para beijar o ícone. Tá vendo? Sim. São as mulheres, elas fazem essa fila pra ir lá, não sei se elas rezam ou dão um beijo no ícone. Olha só, o pessoal saiu para dar uma volta na praça e deixou as bolsas em cima do banco. Engraçado, não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Nossa, é mesmo. O rapaz tirando fotografia de um casal. Tem a luva.
Assim que eu terminar, coloco. E ali ao fundo o edifício Singer. Gente, essa aqui é a Galeria Passagem. É uma antiga galeria, uma passagem de lojas, né? E se chama passagem, como uma passagem em Paris, as galerias em Paris. Então, essa aqui é mais ou menos inspirada naquilo que eles fizeram nas passagens de Paris, sobre as quais falou Walter Benjamin, por exemplo. E sobre essa galeria, tem esse conto do Dostoiévski, que é muito interessante, um dos contos mais engraçados que eu já vi, que é esse aqui, o crocodilo. Por isso é que tem esses dois crocodilos aí em cima, que são exatamente jacarés. Tá vendo? Então, o conto, eu só vou ler a epígrafe do conto, que é muito engraçado. O crocodilo. Relato fiel de como um certo senhor foi engolido vivo por um crocodilo de passagem, todo inteiro e sem sobra, e do que resultou disso. Então, na realidade, é um conto muito irônico de Dostoiévski, conta como um certo senhor burguês, passeando pela passagem, foi engolido pelo crocodilo que estava em exposição. Assim, um crocodilo trazido por um certo alemão, e aí já tem lá uma ironia com os alemães, né? O fato é que ele é engolido vivo, eu não estou contando o final da história, porque esse é exatamente o início da história, vocês podem ler o conto, que é ótimo. E aí, ele é engolido inteiro pelo crocodilo. E o dilema é o que fazer com relação a isso. Porque cortar o crocodilo não seria uma coisa viável, porque o crocodilo custa muito caro. E ninguém quer pagar ao alemão o que é o valor desse crocodilo. Então, cria-se uma celeuma entre diversas autoridades, a mulher do homem que foi engolido e tudo mais, para descobrir como é que se vai fazer para tirar o homem que foi engolido e aí continua vivo na barriga do crocodilo, para que ele sem que eles tenham que pagar uma fortuna para aquele alemão. Bom, o resto do conto vocês leem. Mas essa é a famosa passagem que até hoje é lotada de gente andando para lá e para cá, e é de fato uma passagem para a rua de trás. É isso, por enquanto. Depois a gente vai gravar lá dentro. Então essa é a passagem. Não é a passagem Garica. É a passagem de São Petersburgo. Muitas lojas luxuosas. Até que nem tanto hoje, né? Mas antigamente pode-se imaginar o que devia ser. Bom, aqui tem o Bon Marché. A inspiração é toda francesa, né? Como você pode ver. Aí, ó, nós aqui passeando pela passagem. Passando pela passagem. Passageando. É. Tem várias lojas. A gente só vai dar uma andadinha pra vocês verem. Isso aí na rua de trás, né? É. Eu acho. É bom que é quentinho e perfumado aqui, né? Aqui tem muitas pedras não sei se são dos rurais. Aqui, ó. Colares, pulseiras. Mas eu ouvi dizer de alguém na internet que comprou um colar desses aí e disse que é plástico. Será? Não sei, acho que é uma meia maldade. Mas pode até ser, né? Que seja uma imitação, a pessoa não achou que estava fazendo um grande negócio e comprou uma coisa de como se chama? Sintética, né? É isso. Aqui é curioso. Enfim,
grande, coisa especial, mas a única coisa que chama atenção são os nomes em francês, né? Petersburgo é uma cidade voltada para a Europa, assim como queria Pedro I, né? O Pedro Grande, que de fato era bem grande mesmo. Segundo dizem, tinha 2 metros ou mais de 2 metros de altura. Enfim, aí não é só aqui, mas a cidade tem toda uma certa inspiração europeia. É uma cidade mais recente, né? A cidade nova, relativamente, em comparação às demais cidades russas, né? Cidade bem mais nova que Moscou e muito, muito mais nova do que Novgorod, para onde a gente vai depois daqui, que é uma cidade do ano 1000. Agora já saindo, um vento bem um pouco congelante, né? E aqui terminamos com a passagem. Pronto. Atravessamos a galeria. E não fomos engolidos pelo jacaré. Bom, mas é claro que o conto do Dostoiévski é uma grande ironia, né? Com relativo aos hábitos burgueses e uma ironia, assim, dos perigos, né? Do consumo, eu acho que se pode dizer. Então, como vocês viram, a gente passou bem rápido, reto, para não ser engolido por algum jacaré. Aliás, crocodilo. 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 Pronto. Olha que bonito aqui. Os bailarininhos. É uma cor bonita lá no fim do muro, né? Hã? É uma cor bonita ali na frente. Isso parece que não é muito caro. Esse aqui tá bom, hein? Vamos fazer um teste, hein? Tem culinária Na japonesa? realidade, um restaurante tem menu na porta aqui. Tá aí nós nem vemos, né? Muito gosto de feno. Sopas aqui, vamos comer nesse lugar? Vamos. A gente pode dar uma volta ali, ó. Vamos botar isso aqui, né? Depois a gente volta. Tá. Deixa eu tomar farmácia até esquina, né? A farmácia que eu não vou saber comprar nada porque eu não fiz a cola. Então esquece da farmácia. Mas eu posso tentar, né? Carne frio? O que você pensa em comprar? Preciso comprar um descongestionante. Isso é meio difícil de falar, né? Café, cinema. Aqui tem um restaurante também. Parece melhor. Agora tá mais ou menos
17 a 18 graus negativos. Parece que amanhã vai começar a esquentar, então vai chegar assim, no máximo 12 negativos, de 8 a 12. Essa é a nossa esperança, porque realmente tá difícil. Embora o povo continue andando por aí, como se não houvesse amanhã. Tá todo mundo bastante capuzado. Palavras felizes. Ó, vamos andar naquela pracinha ali, só pra ver como é que é. Aqui o pessoal para pra gente atravessar, incrivelmente. Mas não é em todo lugar, não. É bom ficar esperto. E eu procuro um lugar para jogar esse cigarro, porque realmente ninguém joga cigarro no chão aqui. É uma coisa impressionante. Não tem nenhuma coisinha para jogar um cigarrinho. Bonita a praça, né? Hoje está um céu azul, raramente azul. Já são 6 horas e praticamente ainda está um pouquinho claro, mas o sol já caiu faz tempo. Olha lá um lixo. É Pushkin. É Pushkin? Pushkin. É Pushkin. Pushkino. Pera aí, deixa eu jogar o cigarro. Ó, veja, tem esses baldinhos aqui e a gente joga o cigarro aí. Elegante, né? Ó. Esse é Pushkin. Ele tá com a cabeça um pouco suja de pomas. Lá atrás tem um prédio que eu não sei o que é. Ali. Aqui, ó. Vamos voltar ali pelo lado. Aqui tá tudo cheio de neve, porque não passa o caminhão para limpar, na calçada passa. E a rua tá toda meio assim, parecendo um pouco poeirada, mas é um pouquinho de neve que tá caindo. A gente nem percebe. Hoje a gente foi na Catedral de Kazan e há uma coisa que é importante dizer. A gente foi trocar dinheiro, foi a terceira tentativa de trocar dólar aqui. Se você tem um dólar com nota marcada, desses que eles costumam vender em câmbios, né? Do Brasil, o que é aquilo? Tem uma marquinha na nota. Então, isso eles não aceitam aqui. Então você tem que passar nem em bancos e nem em câmbios. Às vezes algum cambista aceita, às vezes um banco aceita. O banco russo, a Sver, aceitou. Viemos a um restaurante italiano, pode, no nosso dia?
risoto com as florzinhas. É um risoto ao fond. É muito saboroso, né? Muito bom. É um pouco caro, mas esse prato é em torno de R$40 e esse outro acho que em torno de R$30. Então tá gostoso. É. Só de ver assim parece que tá muito gostoso. Tá muito bom. Ficou bom? Sim.